Você já teve curiosidade em saber um pouco mais como é determinada a sua localização pelos smartphones ou quando, por exemplo, você usa um aplicativo de mapa? Eu sou João Pedro, engenheiro espacial, e é sobre isso que falaremos hoje, os sistemas GNSS e como as constelações satélites mudam a nossa vida aí no dia a dia. E hoje num cenário diferente, no nosso laboratório de foguetes aqui em Joinville, o primeiro do sul, hein? Bora lá! Bom, os GNSS, a sigla é de Global Navigation Satellite Systems, ou então Sistema de Navegação Global via Satélites. São redes de satélites dedicadas a fornecer serviços de posicionamento, navegação e tempo em escala planetária. Muita gente associa a localização por satélite ao termo GPS, não é mesmo? Mas bem, olha só, esse nome é dado apenas para o sistema americano, que foi o pioneiro, né? Mas ao longo de décadas, múltiplas constelações passaram a existir de outras nações. Hoje, além dos 4 sistemas globais predominantes, que é o GPS dos Estados Unidos, o GLONASS da Rússia, o Galileu da União Europeia, o Beidou da China, existem também sistemas regionais, como o QZSS do Japão e o NAVI-C da Índia. Esses sistemas eles são projetados para garantir que ao menos 4 satélites estejam visíveis de qualquer ponto do planeta. Número mínimo essencial para que a mágica dessa matemática de localização ela aconteça, que é a trilateração. O GPS em si, né, que é o sistema americano, opera hoje com 31 satélites ativos. O mínimo exigido é 24, assim, distribuídos em 6 planos a 20.200 km de altitude, mais ou menos, ao redor da Terra, né? Com o seu conjunto de satélites e estações de controle, ele garante cobertura global e contínua, que é lógico que um país desenvolvido assim precisa. Já o GLONASS russo, ele opera entre 26 satélites ativos a mais ou menos 19 mil quilômetros. É o que a gente conseguiu obter de informação, com disposição estratégica, visando cobrir até regiões polares. A China, então, ele apostou no Beidou, que começou regional, mas ele foi ampliando, somando mais e mais satélites, até a sua configuração global atual, que tem hoje 44 satélites distribuídos entre órbitas médias, geoestacionárias e geossíncronas inclinadas. Essa diversidade orbital desse sistema Beidou, ele não só potencializa a cobertura na área, mas ele agrega maior robustez e precisão e a disponibilidade de sinais, inclusive, em áreas urbanas, densas e regiões de difícil acesso também. Já na Europa, então, né, na União Europeia com o Galileu, tem atualmente em sua constelação mais ou menos 30 satélites ativos, projetados para entregar precisão submétrica e mecanismos avançados de integridade de sinal visando aplicações civis e comerciais de alta responsabilidade. O segmento espacial europeu ele foca em estratégias de redundância e máxima confiabilidade, aspectos críticos, né, para setores de aviação civil, transportes e inclusive de defesa. Bom, além dessas constelações globais, o papel dos sistemas regionais é destaque. O QZSS japonês, ele também é chamado de Michibiki. Ele utiliza órbitas quase zênite, com satélites permanecendo e circulando por mais tempo sobre o Japão, por isso que ele é regional, e regiões do Sudeste Asiático, né? Bom, o sistema ele começou com 4 satélites apenas, planejando chegar até 11 até o final da década de 2030, garantindo suporte a ambientes densamente urbanizados e montanhosos, onde sistemas convencionais sofrem com zonas de sombra, né? Esse QZSS, integrado ao GPS americano, que é outro sistema, proporciona precisão inferior a 10 centímetros, viabilizando carros autônomos e aplicações de agricultura de precisão e respostas a emergências naturais. Bom, agora vamos falar um pouco da Índia. Por sua vez, ela investiu no NAVI-C, que é uma constelação de 7 satélites em órbitas geossíncronas e geoestacionárias, focada em cobrir todo o território nacional deles, a uma faixa ali de 1.500 quilômetros ao redor também. Além da localização de alta precisão, esse sistema ele se diferencia por transmitir múltiplas frequências de sinal, dispensando correções atmosféricas complexas e atingindo erros inferiores a 5 metros para aplicações civis, com ainda maior precisão para uso governamental e uso militar. Em suma, o mosaico do GNSS, que é essa sigla geral, alia sistemas globais e regionais, privilegiando não só o aumento periódico da cobertura e da precisão, mas sobretudo a autonomia tecnológica e a resiliência
diante de potenciais ameaças geopolíticas. A operação dos sistemas de navegação global via satélites, ela repousa sobre pilares técnicos sofisticados, onde conceitos essenciais se entrelaçam tanto em arquitetura global quanto regional. A lógica básica de posicionamento está na hoje famosa trilateração, né? Cada satélite transmite seu sinal contendo um carimbo de tempo, obtido por relógios atômicos a bordo, que é precisão demais, junto à sua posição exata no espaço. E aí o receptor desse sistema, em solo, ou seja, no planeta Terra, compara o tempo do sinal do satélite com a hora local e deduz assim a distância percorrida pela diferença de tempo multiplicada pela velocidade da luz. Pouco complicado, mas é basicamente isso. Esse mecanismo ele requer pelo menos 4 satélites que estejam visíveis simultaneamente. Com 3, o receptor poderia determinar a latitude, a longitude e a altitude. O quarto ele serve para corrigir eventuais erros de sincronização de tempo. E é fundamental, né? Pois um atraso de 1 microsegundo geraria um erro de localização de mais de 300 metros. Então como é que a gente iria se localizar com precisão? Não dá. Os satélites dos principais sistemas GNSS, eles operam em órbitas conhecidas como MEL, que é a órbita média da Terra. Geralmente entre 19 mil quilômetros, que é ali perto da Rússia, a 24 mil quilômetros de altitude. Essa faixa orbital ela oferece excelente balanço entre alcance do sinal e consumo energético, prolongando a vida útil do sistema inteiro ou dos satélites, garantindo então essa cobertura global. A sincronização exata entre satélites e receptores depende dos sofisticados relógios atômicos que eu mencionei antes, que está instalado a bordo de cada satélite, geralmente baseados em césio ou rubídio. Precisão inferior a nanosegundos é determinante, sendo que qualquer desvio, por menor que seja, pode introduzir erros na ordem de centenas de metros. Por esse motivo, o segmento de controle dos sistemas GNSS monitora os satélites em tempo real. Para enfrentar então limitações naturais que acontecem, né, como efeitos de propagação do sinal devido à ionosfera ou à atmosfera como um todo, ou interferências urbanas como casas, prédios, carros, sistemas complementares são empregados. Entre eles destacam-se os chamados sistemas de aumentação baseado em satélite, SBASA, a sigla aí. Então a gente tem dos Estados Unidos, da Europa, da Índia. Estes utilizam então satélites dedicados e redes de estações daí em solo combinadas para calcular e transmitir correções em tempo real, aumentando a precisão e a integridade dos serviços GNSS. Outra técnica importante é a correção diferencial. Estações fixas, cujas coordenadas são mega conhecidas e com altíssima precisão, calculam o erro entre a posição real e a informada por esse sistema GNSS, transmitindo a correção aos usuários da região. Isso pode reduzir a margem de erro típica de 5, 10 metros em aplicações civis para pouquíssimos centímetros sob condições ideais, é claro. Veja bem, aqui a gente está usando o termo GNSS, que é o termo geral para os sistemas de satélites de você se localizar. Lembrando, GPS é apenas norte-americano. A profusão de múltiplas constelações reflete-se diretamente nos receptores modernos, que são capazes de ver satélites de diferentes sistemas simultaneamente. Então dá para combinar o GPS, GLONASS, Beidou, Galileu, QZSS, NAVC, enfim. Ao combinar sinais de vários satélites, usando diferentes frequências e metodologias, é possível não só elevar a precisão, mas também a robustez contra interferências e bloqueios, fenômeno conhecido como resiliência GNSS. A compressão de dados também é outro elemento técnico crucial que facilita o armazenamento e o processamento do enorme volume de dados que são gerados ao redor da Terra e enviando em tempo real para a gente se localizar. Mas e o Brasil, no meio de todos os sistemas de navegação global via satélite? Será que a gente vai ter o nosso? Será que vamos ser bloqueados? Bom, antes de continuar, já quero pedir para você, se você está curtindo os vídeos do canal, deixa aquele like, compartilha, faça um comentário e vamos ajudar a gente a levar conteúdo de qualidade para mais pessoas. Mas bora voltar ao assunto então. Bom, o Brasil, país de dimensões continentais, destaca-se mundialmente pela capacidade de integrar múltiplos sistemas de GNSS, já que não temos o nosso próprio, ampliando então não só a precisão, mas também a robustez e a segurança de operações cotidianas e estratégicas militares e de defesa. Essa realidade é possível graças à flexibilidade no uso dos sinais GNSS, tanto de forma bruta, diretamente dos satélites, quanto com o emprego de correções diferenciais que utilizam bases terrestres. Usuários brasileiros, incluindo o setor agropecuário, transporte, engenharia, meio ambiente e pesquisa acadêmica, podem operar em dois modos fundamentais.
Bom, o primeiro envolve o uso bruto dos sinais GNSS. Máquinas agrícolas, veículos, smartphones, drones, equipamentos topográficos recebem diretamente do espaço sinais das principais constelações: Americana GPS, GLONASS da Rússia, Galileu da União Europeia e Beidou da China. Essa modalidade já permite precisão suficiente para navegação, monitoramento logístico, mapeamento em escala média e algumas avaliações de desastres também. Bom, para aplicações que exigem precisão centimétrica, como agricultura de precisão, demarcação fundiária, nivelamento de obras também e até monitoramento de estruturas sensíveis, a utilização de sinais brutos dos satélites se combina com dados de estações aqui em solo que a gente tem espalhadas pelo Brasil. Então, no nosso país, o principal sistema de estações de referência terrestre espalhadas é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS, coordenada pelo IBGE, com mais de 100 estações geodésicas espalhadas por todo o nosso território. Então, essa rede, que é um nome complexo e grande, recebe em tempo real sinais GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, todos esses satélites ali, além de incorporar dados de aumentação baseados em satélites internacionais também, que é aqueles que eu falei lá atrás. As soluções de correção podem ocorrer em tempo real, via internet, utilizando protocolos, ou por meio de pós-processamento. Nessas situações, o receptor móvel em tratores, topógrafos ou sondas geodinâmicas recebe correções baseadas nas informações georreferenciadas de uma estação fixa que está mais próxima daquele objeto, eliminando imprecisões causadas por efeitos atmosféricos ou pequenas variações orbitais. Essas informações alimentam bancos de dados essenciais para esse georreferenciamento de propriedades rurais, mapeamento topográficos, projetos de engenharia, monitoramento da crosta terrestre e pesquisas ambientais, incluindo o estudo de prevenção de desastres naturais, que é muito importante, ainda mais no nosso país extremamente continental. A integração brasileira não só se esgota no IBGE. A Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS, aquele nome que eu falei, compõe o SIRGAS, Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, conectando o Brasil a uma malha continental de estações GNSS para manter o alinhamento do referencial geodésico global. Esse alinhamento é crucial para operações aéreas, portuárias e para a exportação de commodities, com rastreabilidade compatível com exigências e padrões internacionais. Essa sólida infraestrutura técnica impulsiona aplicações de alto valor social e econômico. Tratores autônomos utilizam GNSS para operar com precisão centimétrica em plantações, reduzindo custos e insumos. Transportadoras rastreiam veículos e cargas em tempo real. Áreas de risco podem ser monitoradas por detecção precoce de movimento da Terra. Até mesmo redes de telecomunicações e energia dependem da sincronização precisa provida pelas constelações GNSS, assegurando operações seguras e eficientes. O Brasil, desse modo, exemplifica como a integração entre sinais brutos de satélites e correções em solo, proporcionados por bases terrestres, ou como a Rede Brasileira de Monitoramento, e os que estão no espaço também, amplia as possibilidades e benefícios desse sistema global de navegação para a nossa sociedade. O avanço e a diversificação dos sistemas GNSS refletem não apenas evoluções técnicas, mas escolhas estratégicas profundas. Em tempos de tensão internacional, ter constelações próprias, seja globais ou até mesmo regionais, por cima do seu próprio país, significa proteção contra potenciais bloqueios, degradações seletivas ou até sabotagens em cenários críticos. Países como Japão e Índia investem nos seus próprios sistemas regionais, não só pela precisão local, mas para garantir autonomia tecnológica e soberania em setores tão sensíveis quanto defesa nacional, monitoramento de fronteiras e resposta a desastres. Além do escopo estratégico, o impacto econômico é inegável. Um GNSS próprio ou regional estimula cadeias de inovação, fomentando startups, indústrias e soluções de alto valor agregado. O Japão projeta que o sistema próprio dele, o QZSS, até 2025, até o final desse ano, pode gerar 44 bilhões de dólares em novos mercados e tecnologias ligadas à navegação, telemetria, logística e cidades inteligentes. No Brasil, aplicações como aviação, obras públicas e mobilidade urbana e também foguetes de defesa ou até de lançamento orbital, não é mesmo? Já transformam a competitividade nacional em múltiplos setores e a economia faz girar e rodar. Dominar então a tecnologia por trás dos sistemas de GNSS é também discutir assuntos sobre soberania,
segurança, inovação e autonomia em um mundo em constante transformação. Quem controla o tempo e a posição controla não só mapas, mas o coração do desenvolvimento contemporâneo. E fique ligado no canal que em breve exploraremos mais os aspectos políticos e econômicos dessas tecnologias, essenciais e que nos impactam. E lembre-se, hein? O espaço somente há um foguete de distância e os satélites que a gente precisa colocar lá. E agora eu vou deixar vocês com o nosso novo cenário aí.